Meus amigos, muito boa tarde, eu sou o Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, o segundo vídeo desta quinta-feira. Já falamos bastante, não só na madrugada de ontem para hoje, onde eu postei o vídeo lá pós-jogo do bar, mas também no vídeo que eu fiz aí falando sobre um pouco mais a respeito do jogo de cabeça fria e também da situação do técnico Alberto Valentim. Agora vamos para as notícias e os comentários do dia do Botafogo. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nenhuma novidade, ainda mais com esse fim de semana completamente conturbado, repleto de coisas aí pra gente cobrir, principalmente em relação ao japonês Honda, a chegada dele lá no aeroporto, eu estarei lá, a apresentação oficial no Newton Santos também estarei lá, então você não pode perder nada, ative esse sininho aí e também comente o seu nome, a cidade de onde você está falando, para eu te mandar um salve aqui no próximo vídeo. A gente vai falar de muita coisa nesse vídeo aqui, que eu pretendo fazer um pouco mais curto, acabei me empolgando demais no último vídeo. Eu quero falar um pouco sobre Botafogo SA, algumas coisas que surgiram aí, eu quero embasar alguns comentários em cima disso. Eu acho que é importante a gente enfatizar que esse não é um canal de notícia, esse é um canal de análise, de pautas aprofundadas, de opinião, comentários. Eu sou muito mais um comentarista do que qualquer coisa. Eu quero falar do Washington Coração Valente, da atitude dele, o que resultou na situação dele mostrar lá o lance do pênalti, suposto pênalti para a delegação do Caxias. Quero falar um pouco sobre um texto feito um artigo de opinião pelo jornalista Rodrigo Capello, também em relação ao SA, Varley, a apresentação, detalhes aí da expectativa com o Honda. Tudo você vê agora aqui. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo possível para você ter na palma da sua mão e ter todas, eu digo todas as novidades do mundo da bola, do mercado da bola internacional e nacional. Você vai baixar o link aqui na descrição, você vai clicar nesse link, vai baixar o aplicativo que é totalmente de graça, vai colocar lá o seu time de coração Botafogo, um time europeu, vai ter todas as notícias, todas as informações diárias, escalações, os times prontos para jogo, as notificações de gol se você não estiver assistindo a partida, quem tomou cartão amarelo, quem sofreu pênalti, quem se lesionou, tudo você vê no OneFootball, o link tá aqui na descrição. Antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre Honda, e algumas coisas, algumas informações adicionais. A torcida do Botafogo tá tão na expectativa, na sede da chegada do japonês, do maior jogador da história do Japão, que, repito, chega ao aeroporto do Galeão amanhã às 3h30, a expectativa da chegada, os primeiros passos de Honda aqui no Brasil. Eu estarei lá cobrindo tudo, e a torcida já tá tão empolgada que ela tá monitorando aí o voo do Honda através dos perfis aí na internet, do rastreamento. O Honda que saiu do Japão, saiu de... não sei se ele saiu especificamente de Tóquio, mas ele saiu do Japão, foi para Dubai, pegou uma escala em Dubai e de lá, do Oriente Médio, ele vem para o Brasil. Então, vamos dizer que 24 horas aí de aventura do Honda, que vai chegar num certo desgaste aí, com um pouco de sono, no Rio de Janeiro, às 3h30 da tarde. A gente vai estar lá para acompanhar absolutamente tudo e outras informações agora, não só a respeito da sexta-feira, da chegada dele no aeroporto, mas também sobre a apresentação oficial do Honda que acontece no sábado no estádio Newton Santos. E de acordo com a Vitorinha aqui, ele está saindo sim de Tóquio, ela que investigou, e ele que chegou, faltam 5 horas para ele chegar em Dubai, é isso? Então faltam 5 horas para concretizarmos aí a primeira metade dessa, vamos dizer, o primeiro tempo dessa chegada aí, dessa viagem, dessa grande viagem, essa volta ao mundo que está dando o Honda para chegar nos braços da galera aí. Faltam 5 horas agora, Tipo 5 horas. Isso é muito importante você ressaltar, A gente tá aqui, são 5h45 da tarde. Agora falando novamente a respeito do evento que acontecerá nessa manhã, que vai ser muito marcante, Tudo para ser uma manhã inesquecível para o torcedor botafoguense, sábado no estádio do Botafogo, no estádio Newton Santos, algumas informações adicionais que o Botafogo divulgou em seus perfis oficiais. A primeira, presença ilustre do ídolo Jairzinho, ex-jogador do Botafogo, ídolo do clube, ídolo da seleção brasileira, furacão da Copa de 70, artilheiro daquela edição que foi o Tri Mundial do Brasil, o único jogador na história de Copas do Mundo a marcar um gol em todos os jogos de uma única edição. Ele marcou gol na estreia, marcou gol no segundo jogo, no terceiro, quartas de final, semifinal e final. Então, nada mais justo que esse grande ídolo recepcionar o maior jogador da história do Japão. A gente está falando aí do furacão da Copa recebendo o Keisuke Honda. E uma segunda situação, vou colocar aqui a imagem para vocês, copo personalizado do Honda e camisa personalizada, tanto com o nome do Honda escrito vamos dizer, em latim, na linguagem que todos nós conhecemos, na escrita que todos nós conhecemos,
e também em japonês, né? Então vocês vão ver aí uma personalização bem categorizada para o japonês Keisuke Honda. Então comecem aí a coçar o bolso, porque eu tenho certeza que pelo menos o copo vocês vão comprar. A camisa, eu acho que quem tiver mais empolgado vai comprar também. Realmente abriu os olhos da galera. Agora uma segunda situação, Varley oficializado, acabou, né? A gente está aqui gravando aqui 10 para as 6 da tarde desse dia 6 de fevereiro de 2020. Né, o Varley acabou de ser oficializado nos perfis, nas redes sociais do Botafogo, portanto, tudo certo, né, com todo esse imbróglio aí do Varley, né, que entrou na justiça contra o Santa Cruz por conta de salários atrasados, aí teve a situação da justiça, o relacionamento dos clubes, o Botafogo mandou o Vitor Rangel para lá, e aí em troca vem o Varley para o Botafogo. A documentação estava um pouco atrasada, mas agora tudo resolvido. É um lateral direito, ele que estava no Santa Cruz no início da temporada passada, foi emprestado ao CSA e teve mais oportunidade jogando como atacante, como extremo pelo lado direito. E é assim que o Alberto Valentim cogita utilizá-lo quando ele chegar ao Botafogo e estiver apto para jogar. O jogador aí assina com o Botafogo por 2 anos, um contrato de 2 anos, né, e o Botafogo ele fica aí com 50% dos direitos econômicos do jogador. Caso ele seja vendido para algum outro clube, o Botafogo pega metade disso, a outra metade fica com o Santinha. Agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre Botafogo SA, e é muito bom, isso daí é um comentário que eu quero fazer, é muito bom a gente obter algum tipo de resposta em relação a isso, para não ficar na mesmice, né, de comentar sem ter grandes embasamentos. E agora a gente viu uma matéria no Globo.com, né, uma matéria só para assinantes, né, da coluna do Anselmo Góes, jornalista do Globo.com, dizendo que o Botafogo tem aí um investimento de 120 milhões apalavrados, né? Não significa que está fechado, não significa que tem contrato, assinatura de papel, que esse dinheiro já entrou, não, tá apalavrado. E aí quando tudo, provavelmente, né, todas as pendências forem colocadas, saírem do papel, né, quando tudo for assinado, houver a troca aí da situação da Botafogo SA para que o Botafogo realmente consiga se tornar um clube empresa, tiver todo o imbróglio resolvido com CBF, justiça, questão judicial, tudo mais, o Botafogo já tem aí apalavrado, já tem um acordo, quando der certo você chega 120 milhões de reais. Eu particularmente não sei quais são esses investimentos, né, quem está investindo nisso, se é CPF, se é CNPJ, enfim. O que eu acho, né, pro comentário que a gente pode fazer, esse daqui é um canal de opinião, né, eu acho muito importante esse tipo de notícia, o vazamento, né, desse tipo de notícia, para que a torcida fique um pouco tranquila, para que haja uma resposta para o torcedor, né, que está muito eufórico, para que essa situação ela se concretize logo e o Botafogo possa respirar. Nesse momento o Botafogo está sobrevivendo, o clube, os dirigentes, os jogadores e principalmente a torcida do Botafogo, que vai segurando essa barra. Uma notícia dessas, ela tranquiliza o torcedor botafoguense a esperar alguma coisa acontecendo de mais concreta, principalmente no mês de abril, né? De abril para maio. Então a gente já começa a ter uma cara de uma data aí chegando. E, sinceramente, eu acho que isso é muito positivo para o torcedor ficar aliviado e esperançoso. 120 milhões, né, equivalem a 50% dos 240 milhões, né, de aporte financeiro mínimo para fazer esse motor girar da Botafogo SA, né, de acordo com os estudos, com as contas dos profissionais, né, que geriram esse estudo das finanças aí do Botafogo, da saúde financeira ou não, né, do Botafogo nesse momento. Esses valores ainda são muito crus, né, pelo menos na nossa mente, por conta do sigilo, né, de toda a situação financeira e administrativa desse projeto, coisa que foi bem elucidada no blog do Rodrigo Capello, que emitiu uma opinião. Eu acho muito importante, né, esse tipo de posicionamento por parte de um jornalista investigativo que sofre tantos ataques. Né? Eu acho que o Rodrigo Capello, nesse momento, ele exerce uma função muito importante no futebol brasileiro. Há muito tempo a gente não tinha uma parte investigativa específica por parte de veículos grandes aí para vasculhar as situações errôneas, né, e sujas do futebol brasileiro. A gente viu todo o trabalho que ele fez no Cruzeiro, né, e no Botafogo ele tá dando uma olhada nessa situação da SA. Eu achei um artigo dele que eu vou colocar aqui na descrição muito, mas muito interessante. Eu não vou fazer a análise completa, né, desse texto nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, e eu também gostaria de fazer uma coisa mais aprofundada. Eu quero guardar um vídeo inteiro para fazer a análise dessa opinião, que foi muito boa. Eu concordo, vamos dizer, com 90% das coisas, ou até mais, né, de tudo que está escrito, em que o Rodrigo Capello se diz a favor do projeto, ele torce pelo projeto,
Ele fala que se não for isso, o Botafogo ele realmente vai acabar. É a única saída concreta, viável, para que o Botafogo continue vivo, e não só vivo, mas para que volte aos patamares, né, de glórias que já viveu há tantos anos, mas que ele demonstra preocupação em relação à aproximação do Botafogo com a Câmara dos Deputados, com o projeto do deputado Pedro Paulo, que ele particularmente chama de calotão. E eu particularmente, eu não sei se eu concordo totalmente com esse termo, né, mas eu fiz um vídeo, há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, eu fiz um vídeo em que eu explico quais são os problemas que podem desagradar a opinião pública, e isso inclui a imprensa e também aos investidores dentro desse projeto. A gente lembra aí que diversos veículos colocaram que esse projeto do Pedro Paulo, né, esse projeto feito pela Câmara dos Deputados, ele poderia ser ruim, né, para Botafogo SA, porque o projeto ele seria visto como algo, como é que eu posso dizer, sujo e desprestigiado, coisa que a gente sabe que não é esse estudo que foi financiado pelos irmãos Moreira Salles. Esse vídeo que eu fiz, eu vou colocar aqui na descrição, né, para vocês darem uma olhada, vocês que não eram inscritos no canal. Eu tinha mais ou menos uns 10 mil, 12 mil inscritos naquele momento. Com todas as mamatas, né, que seriam liberadas para os clubes de futebol que declarassem falência, às vezes o cara não tá nem tão falido assim, o cara ia levantar a mão e falar: ó, meu irmão, tô falido, quero virar clube empresa, e aí ele ia ter fundo garantidor, ele ia ter uma bolada para gastar, né, as penhoras, toda penhora judicial, né, voltada para ações trabalhistas, ações de trabalho, né, que estão aí nos tribunais e que são destinados aí para os credores dos clubes, né, os clubes, as pessoas, né, e as empresas que os clubes devem, né, seriam liberadas de volta para o clube, e aí o clube poderia fazer o que quisesse, o que bem entendesse com esse dinheiro. É uma coisa que fica um pouco obscura, que realmente soa como um calote. Só que o projeto inicial do Botafogo ele é independente dessa situação do deputado Pedro Paulo. O grande problema é que sem esse projeto de lei, que é o projeto de lei feito pelo deputado, pela Câmara dos Deputados, todo esse processo é muito mais gradativo, muito mais lento, requer muito mais burocracia, vai demorar mais tempo, e o Botafogo não tem tempo a perder, né? Então isso daí seria um adianto na situação, como é que eu posso dizer, burocrática para o Botafogo, né? Mas existiriam alguns problemas em relação ao planejamento, né, e a aproximação desse projeto, porque aí tem algumas situações que o Rodrigo Capello lhe questiona, né? Antes, a gente viu ali um aporte mínimo, eu falei aí da coluna do Anselmo Góes, fala de 240 milhões, né? No blog do Rodrigo Capello fala de 300 a 350 mínimos para pagamento de dívidas, pagamento de credores. E aí ele questiona bastante a situação do Botafogo depois de divulgar, né, na Botafogo TV, teve toda a transmissão, que 200 milhões inicialmente seriam injetados no futebol, no departamento de futebol, contratação de jogadores, categorias de base, estrutura, vamos dizer, CT, tudo mais, tudo para o futebol, coisa que antes, né, era só planejada em 30 milhões, ou seja, alguma coisa aconteceu. Será que, aí a dúvida do Rodrigo Capello, eu acho que é uma dúvida pertinente, na minha opinião, mesmo que a gente seja botafoguense, né, todo mundo aqui está empolgado com o projeto, até quem não é botafoguense está empolgado para ver como é que isso vai acontecer, porque pode ser o futuro do futebol brasileiro. A gente tem que questionar as coisas, né? Antes o dinheiro ia ser todo voltado para uma base financeira, para o capital de giro, para o Botafogo pagar as dívidas, e agora o dinheiro, boa parte, ele vai já para o futebol. E aí, como é que ficam os credores? Realmente, a gente tem que questionar isso, mas antes de questionar, a gente não pode acusar, né? E isso, na minha opinião, que foi o grande erro da Gabriela Moreira. Aí, essa parte que realmente eu não concordo muito com a opinião emitida pelo Rodrigo Capello. Mas, gente, isso daí é assunto para a gente debater. Eu quero debater sobre esse texto do Rodrigo com mais amplitude, de maneira mais aprofundada, num vídeo específico, apenas um vídeo só. Então, nesse momento, eu vou parando por aqui nessa situação. O que eu acho que a gente tem que ficar empolgado com o projeto, ficar curioso pelo projeto, mas a gente também não pode se iludir achando que vai ser mil maravilhas e fazer, vamos dizer, o bloqueio de alguns questionamentos que são muito importantes, claro, de maneira ponderada. Não pode haver acusação ao Botafogo nesse momento. Pessoal, vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, e eu peço para que você ative as notificações mesmo. Amanhã começa a Maratona Honda. Logo de manhã, antes da minha presença lá no aeroporto, onde eu vou transmitir ao vivo, né? Eu vou estar ao vivo com vocês lá, transmitindo a chegada do Honda, né? Eu vou estar lá no aeroporto pegando a chegada dele, pegando alguns registros aí. Eu vou pedir para que vocês
ative as notificações porque eu logo cedo vou colocar um vídeo aqui no ar das características de jogo do Honda. Consultei algumas pessoas, perguntei a alguns especialistas, alguns jornalistas que acompanharam a carreira do Honda inteira, então eu vou poder pautar aí características de jogo para a gente poder saber como, de fato, esse jogador pode ser utilizado no Botafogo e como ele se encaixaria nesse esquema do Alberto Valentim, é a grande dúvida. Vamos ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço, valeu!